Bom dia, turma do sexto ano. Na aula de hoje de português, vamos falar sobre os pronomes, mais uma classe de palavras. Começamos este assunto no início da semana e hoje vamos fazer uma revisão para que este conteúdo fique mais claro para vocês. Os pronomes são muito importantes na construção do texto, pois eles é quem fazem a substituição de palavras, ligam ideias no texto, ou seja, deixa o texto mais compactado, mais coeso. O que é coesão? Coesão é exatamente a ligação entre as ideias. Nos textos bem escritos tem esta qualidade. Ele tem a qualidade de ser coeso, de ser compacto, certo? Então vamos conhecer aí mais detalhadamente os pronomes. Esta importante classe de palavras. Vamos à aula. Bom, aqui nós temos pronomes, substituem e acompanham o nome. Pois é isso, os pronomes eles têm como função principal substituir os nomes. Mas também tem outras funções, como acompanhar o nome, dando ideia de posse. Em outros casos, eles transmitem ideias de demonstração, de indefinição e etc. Vamos na sequência. Antes de começarmos de fato no estudo dos pronomes, vamos ler aqui uma bela poesia do nosso grande poeta Vinícius de Moraes, que tem como título O Velho e a Flor. Começa assim a poesia. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabe me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Pois é, temos aqui, né, a poesia muito romântica, como sempre, né, Vinícius de Moraes era um poeta muito romântico. E nesta poesia ele queria abordar o tema, a definição do amor. Nós sabemos que todo texto tem um tema, ele quer falar de um assunto. E nesta poesia ele queria falar sobre a definição do amor. Veja que ele começa dizendo que andou por mares, por céus, à procura deste significado. Só encontrando depois, observamos aqui também estas palavrinhas que eu coloquei em destaque na cor vermelha. Estas palavrinhas estão aqui substituindo nomes. Então elas são consideradas pronomes. Veja aqui no primeiro verso, onde a palavra eu substitui o nome do eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que fala na poesia. Aí você poderia me perguntar, e não é o próprio poeta? Sim, pode ser o próprio poeta que está falando, ou não. Eu posso chamar só de o eu lírico. Por quê? Porque o poeta pode falar de si mesmo, ou ele pode representar, demonstrar um sentimento que não seja necessariamente um sentimento dele, uma coisa que ele está falando de si, ok? Então, eu aqui está substituindo o nome do eu lírico. Ora, ninguém se refere a si mesmo pelo próprio nome, certo? Aqui mais embaixo, na segunda estrofe, primeiro verso da segunda estrofe, encontramos a palavra ninguém. Veja que ninguém representa uma pessoa inexistente, uma pessoa que não se conhece, desconhecida, certo? Então, aqui também está substituindo um nome. E mais na frente, me e eu, que corresponde ao eu lírico. Aquilo que eu falei, a função principal do pronome é substituir os nomes. Vamos na sequência. Substituição de nomes. Observe que as palavras eu
e me são usadas pelo eu lírico, a pessoa que fala na poesia, para se referir a si mesmo. Afinal, ninguém se refere a si mesmo pelo próprio nome, e sim pelos pronomes eu e me. Já a palavra ninguém se refere a alguém indefinido, que não se sabe, ou desconhecido pelo eu lírico na poesia. E aqui está o resumo do que eu falei, né? Quando vamos falar de nós mesmos, sempre utilizamos os pronomes da primeira pessoa, eu, reto e me. Ok? Ninguém é quando nós falamos de uma pessoa inexistente, de uma pessoa indefinida, que não se sabe de quem se trata. Ok? Classificação dos pronomes. Os pronomes classificam-se em pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Olhe, o assunto pronomes é bastante extenso. Na aula de hoje vamos tratar só dos pronomes pessoais, ok? Então vamos lá. Pronomes pessoais. Aquilo que eu falei, né? Devido à extensão do conteúdo, vamos nos deter nesta aula somente aos pronomes pessoais. E aqui começa a definição. Pronomes pessoais são aqueles que tomam o lugar dos substantivos, que representam as pessoas do discurso. Eles se dividem em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Olha, os pronomes pessoais, eles substituem as pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? As pessoas do discurso são as pessoas que participam do enunciado. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Certo? São considerados pronomes pessoais porque substituem, estão no lugar das pessoas do discurso. E divide-se em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Vamos ver isso na sequência. Pronomes retos. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que exercem a função sintática de sujeito, ou seja, aquele que pratica ou sofre a ação do verbo na frase. Olha, os pronomes retos, os pronomes pessoais retos, são aqueles que estão diretamente ligados à ação do verbo, ou seja, eles praticam a ação do verbo ou sofrem a ação do verbo. Aqui temos o exemplo, eles fizeram as tarefas. Veja, eles é um pronome pessoal reto, por quê? Porque está ligado diretamente à ação verbal, praticando ou sofrendo esta ação. Nós sabemos que os verbos são palavras que indicam ações. Aqui nós temos o verbo fazer, mas temos vários verbos: fazer, estudar, cantar, brincar. Então, toda palavra que indica uma ação, ela é um verbo. Então, os pronomes pessoais estão ligados diretamente a essa ação do verbo na frase. Por isso que eles são chamados de retos, porque eles estão ligados diretamente ao verbo, neste sentido de praticar ou sofrer a ação. Vamos ver aqui abaixo do exemplo, nós temos os pronomes retos destacadamente. Como vimos, né, que os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso, nós temos aí a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Devido a este esquema, não vá dizer por aí que temos 6 pessoas do discurso. Nós só temos 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa é eu, a pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, ele ou ela, as pessoas de quem se fala. No plural, estas pessoas no plural fica primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós, terceira pessoa do plural
eles ou elas. Então é isso, né? Os pronomes pessoais são aqueles que substituem as pessoas do discurso. Então agora vamos ver alguns exemplos empregando estes pronomes pessoais. Exemplos. Nós estudamos à distância durante a pandemia. Veja que a palavra nós, aqui no início do primeiro exemplo, ela está ligada diretamente ao verbo estudar, certo? Então, ele é considerado o sujeito da oração. Está representando o papel do sujeito da oração. Por isso que é chamado de pronome reto. No outro exemplo, nós temos: os professores estão trabalhando muito nas aulas remotas. Eles querem continuar com a missão de transmitir conhecimentos. Veja, neste segundo exemplo, a palavra eles, que está destacada aqui, é o sujeito da oração seguinte, é o sujeito do enunciado que o segue. Ele está ligado diretamente ao verbo continuar, praticando a ação do verbo continuar. E está substituindo uma palavra que foi citada anteriormente. Que palavra é esta? Pois é, a palavra professores, não é? Vimos que a função principal do pronome é substituir nomes, por isso que o nome é pronome. Então, ele é um pronome reto porque está ligado diretamente à ação verbal, praticando-a. Ok? Agora vamos conhecer quais são os pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo geralmente têm a função de complementar o significado do verbo, ou seja, eles têm uma forma diferente de se relacionar com o verbo. Além disso, para cada pronome reto, existe um pronome correspondente. Na prática, o que significa tudo isso? Bom, é o que eu falei. Os pronomes pessoais retos são aqueles que estão ligados diretamente à ação do verbo, praticando ou sofrendo esta ação. Já os oblíquos, eles têm uma relação diferente, ou seja, eles têm uma forma diferente de se relacionar com o verbo. Eles complementam o significado do verbo, ok? Eles estão ali para complementar o significado do verbo. Já é uma relação diferente dos pronomes pessoais retos. Eles complementam o sentido do verbo, por isso que são chamados de oblíquos. Ok? Vamos ver isso mais detalhadamente. Alguns verbos não possuem sentido se estão sozinhos. Então, eles precisam de um complemento para que a frase tenha sentido. É o que eu falei, né? Existem verbos que não têm sentido completo, ou seja, ele não finaliza a frase. Eles precisam de mais um complemento para que a frase tenha sentido. Então, estes verbos vão sempre pedir este complemento. Veja o exemplo aqui abaixo. Eu amo ela. Olha, gente, esse exemplo, eu amo ela, ele inicia com um pronome pessoal reto. O verbo amar pede um complemento. A frase não se encerra nele, porque se eu disser eu amo, eu tenho que indicar qual é o objeto do meu amor, certo? Então, eu amo ela. Veja que essa palavra ela está complementando o verbo, mas ela é um pronome reto, certo? Veja o que diz abaixo. Veja que o pronome ela está complementando o sentido do verbo amar, mas ela é um pronome reto que deve funcionar como o agente que pratica ou sofre a ação verbal. E quem deve complementar o sentido do verbo é um pronome oblíquo. Então, de acordo com a norma padrão, devemos escrever eu a amo. Veja, se ela é um pronome reto, como vimos, como é que ele pode complementar verbo? Complementar verbo é função de pronome oblíquo. Então, de acordo com a norma padrão, de acordo com aquela linguagem que estudamos na escola, o correto é eu a amo, porque a é um pronome oblíquo de terceira pessoa que pode complementar o verbo amar, ok? Então,
Vamos na sequência. Pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, como vimos, eles têm a função de complementar verbo. Vamos ver aqui. Eles também estão ligados diretamente aos pronomes pessoais retos, porque para cada um pronome reto existem vários pronomes oblíquos, como vamos ver aqui. Olha, primeira pessoa do discurso, primeira pessoa do singular, nós temos. Eu coloquei aqui entre parênteses os pronomes retos, para a gente ver aqui a relação entre eles. E em vermelho aqui nós temos pronomes oblíquos. Veja, primeira pessoa. Me, mim, comigo. Segunda pessoa. Te, ti, contigo. Terceira pessoa. Se, o, a, lhe, si, consigo. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Em seguida, nós temos primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, nós temos aqui. Não confunda aqui, por exemplo, aqui na primeira pessoa do plural, nós e nos. Olha, nós tem acento, nos não tem acento. A mesma coisa acontece com vós e vos. Ok? Então, aí são os pronomes oblíquos que têm como função complementar os verbos, como função principal, né? Porque eles podem ter outras funções no texto, dependendo do contexto. Ok? Observe que para cada uma pessoa do discurso, nós temos vários pronomes, ou seja, mais de um pronome oblíquo. Vamos lá, vamos na sequência observar aqui algumas aplicações práticas. Pronomes oblíquos tônicos. Já os pronomes oblíquos tônicos são geralmente precedidos de preposição. A preposição a, preposição para, de e com. Esses pronomes exercem a função sintática de complemento do verbo, que chamamos de objeto indireto. Olha, os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre vêm antecedidos de preposição, ok? E estas preposições são a preposição a, para, de ou com. Veja o exemplo abaixo. Eles entregaram os presentes para mim. Veja que para mim, esta palavra mim é um monossílabo tônico. O que é um monossílabo tônico? São aquelas palavrinhas de uma só sílaba que pronunciamos com força, com tonicidade na voz. E veja que antes dele vem uma preposição, a preposição para. Então é isto. Todos os pronomes oblíquos tônicos vêm precedidos de uma preposição, ok? Aqui temos os pronomes oblíquos tônicos preposicionados. Eu destaquei aqui, botei essa palavra preposicionados, para que a gente possa observar só os pronomes oblíquos tônicos. Veja, a primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, consigo, ele e ela. Epa, aí vocês poderiam me perguntar, ele e ela não são pronomes retos, pessoais retos? O que estão fazendo aí? Olhem, em alguns contextos, os pronomes pessoais ele e ela, ou eles e elas, vão assumir função de pronomes oblíquos. Por exemplo, se eu disser, João entregou a pasta para ela. Veja, para ela. Ela aí vai ser antecedida de preposição. Então, quando os pronomes ele e ela, eles ou elas, vier antecedido de preposição, já nos indica que está complementando o sentido de algum verbo, certo? De alguma palavra. E aí eles passam a ter a função de pronomes oblíquos. Veja no plural. Conosco, convosco, consigo, eles e elas.
observamos que os pronomes mim, ti, ele e ela vão ser antecedidos de preposição. Mas temos aqui umas formas diferentes. Olhe, comigo, contigo, conosco e convosco. É uma espécie de combinação, de contração do pronome oblíquo com a preposição com. Notou? Veja, observe. A observação embaixo diz o seguinte: os pronomes retos, ele ou eles, ela ou elas, quando estão complementando verbos, vêm antecedidos de preposição e passam a ter função de pronomes oblíquos, visto que nestes casos estão exercendo a função de oblíquos tônicos. Foi o que eu falei aqui, certo? Quando os pronomes ele e ela, quando vêm antecedidos de preposição, eles exercem função de pronomes oblíquos. Ok? Exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos práticos. Veja, Maria trouxe para mim essa camisa. Veja, mim antecedido da preposição para. Segundo exemplo, a criança contou para ti o que aconteceu. Veja, o pronome ti antecedido da preposição para. E aqui embaixo. Ele fala consigo mesmo ao contemplar a natureza. Veja, aquela combinaçãozinha que eu falei da preposição com e o pronome oblíquo. Fale conosco, por favor. Olha aí outro, né? Em seguida, a paz esteja convosco. Olha aí uma frase muito conhecida, né? No meio aí religioso. E o último, o diretor deu o recado para eles. Olha o que acontece aqui, ó, para eles. O pronome reto aí, ele está com função de pronome oblíquo, certo? Porque está complementando o verbo dar. Quem dá, dá algo, mas dá a alguém. Então, é o segundo complemento do verbo dar. A observação embaixo diz o seguinte: os oblíquos contigo, consigo e convosco são combinações de pronomes oblíquos e preposições, ou seja, é a combinação do pronome oblíquo com a preposição com, certo? Na sequência. Agora nós temos aqui uma coisa interessante. Atenção para o uso dos oblíquos me e mim. Olha, gente, eu observo muito nos textos dos sextos anos, sétimo, oitavo e até nono, uma confusão aí quando vai empregar o pronome me e o pronome mim. Muitas vezes, no lugar de me, me, coloca mi, mim, certo? Mas veja o que diz aqui embaixo. Como já acabamos de estudar os oblíquos que vêm antecedidos de preposição, não podemos ter dúvidas ao escrever me ou mim. Só escrevemos mim depois de preposição e me quando não temos preposição. Isso acontece dependendo do verbo ou da maneira que se quer escrever. Vejamos, foi isso que eu disse, né? Se mim só vem antecedido de preposição, como é que eu posso colocar? Como é que eu posso ter dúvida entre me e mim? Olha, me é quando está, me, né? Me é quando está ligado diretamente ao verbo. E mim, mim, é quando antes desta palavra vem uma preposição. Ok? Então, isso vai depender do verbo que está sendo empregado na frase ou da maneira que você quer escrever, certo? Em alguns casos, o verbo não permite um deles, não permite o outro. Em outros casos, o verbo pode permitir os dois, dependendo da maneira que você quer escrever. Vamos ver isso na prática. Olha aqui. Minha mãe deixou-me preso no quarto. Observa, minha mãe deixou-me preso no quarto, certo? Então, eu não posso colocar aí de mim, né? Não posso dizer minha mãe de mim deixou. Não tem sentido. Então, aí, só posso colocar o pronome me, certo? O segundo exemplo. Ela falou de mim na escola. Veja, o segundo exemplo só se aplica mais de mim. Quer dizer, mim com a preposição de anteriormente, antecedida. Ok?
Agora veja a partir do terceiro exemplo. Meu tio deixou um presente para mim. Veja, meu tio deixou um presente para mim. Veja o exemplo que o segue. Meu tio trouxe-me um presente. Veja, eu posso, dependendo da maneira que eu queira escrever, eu posso empregar um ou outro, como eu falei, né? Eu poderia, aqui ó, eu estou dizendo com o pronome mim, antecedido da preposição para, e no quarto exemplo, eu coloquei simplesmente me, né, me. E veja que ele vem diretamente ligado ao verbo, não posso fazer confusão nenhuma. Se eu quiser escrever assim, feito o terceiro exemplo, eu escrevo com mim. Se eu quero escrever da outra forma, eu escrevo com me. Então não tem dúvida aí. E o quinto exemplo diz o seguinte: não diga isso para mim, por favor. Tá vendo? Não diga isso para mim, por favor. Eu posso dizer diferente: não diga-me isso, por favor. Veja que eu, dependendo da minha maneira que eu queira escrever, eu vou utilizar um ou não. Observando aqui no último exemplo que esse me, de acordo com a língua padrão, ele vem antes do verbo. Por quê? Porque essa palavra não é uma palavra de sentido negativo, é um advérbio de negação e atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, de acordo com a língua padrão, seria coerente eu colocar aqui o me na frente, onde ficaria não me diga isso, por favor. Certo, gente? Então é isso, gente. Os pronomes pessoais, eles representam as pessoas do discurso e estão classificados em pronomes pessoais retos, são aqueles que estão diretamente ligados à ação verbal, praticando ou sofrendo esta ação, e os pronomes pessoais oblíquos, que são aqueles que têm uma relação diferente com o verbo, ou seja, ele completa o sentido do verbo, ok? Então é isso, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos estudar na sequência este assunto. Então, bons estudos e até a próxima.